Olá pessoal, eu sou a Maria e nesse vídeo eu vou falar sobre as minhas leituras de janeiro. E eu li mais de 20 livros, foram mais de 20 leituras. Então eu não posso me estender muito sobre nenhum livro, senão esse vídeo vai ficar enorme. E eu também participei da Maratona Literária de Verão e pela primeira vez eu consegui finalizar a lista de livros que eu tinha escolhido para a maratona, para os desafios, então eu fiquei bem contente com isso. No início do mês, eu finalizei a leitura de Talismãs, o terceiro volume da série Uma Geração, Todas as Decisões, escrito pela Eleonor Herzog e publicado pela Mundo Una Editora. Eu sou apaixonada por essa série, mas aqui no canal tem um vídeo meio contraditório com 6 motivos para não ler ela. Vou deixar o link aí em algum lugar, vocês assistam esse vídeo, hein? Esse terceiro volume a gente fica entendendo muita coisa, a gente descobre porque tem tanto personagem e a gente percebe que eles são muito importantes para toda a série. Finalmente eu li O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry, lançado nessa edição aqui pela Agir, é a 49ª edição, se não me engano. E como esse livro aqui tem ilustrações e letra bem grande, é uma leitura que dá para fazer rapidinho. Não virou meu favorito, não chegou nem perto de ser favorito, mas é um livro com uma história muito bonita. Aproveitando que eu tinha lido O Pequeno Príncipe, eu peguei O Pequeno Príncipe para colorir. Esse livro aqui também é um livro para ler, porque além dos desenhos, ele também tem as citações. Então é bem legal para quem já leu O Pequeno Príncipe, para quem gosta da história, poder pegar e ir lendo as citações que tem nele aqui. Eu acabei não esperando o início da maratona e li A Vampira antes da maratona começar. Ele foi escrito pela Martina Romero. Ela, na época do lançamento, acho que tinha só 13 anos e saiu pelo selo Talentos da Literatura Brasileira. E eu digo para vocês marcarem esse nome, porque com só 13 anos a garota já escreve muito bem. Como o próprio nome já diz, é uma história sobre vampiros e a protagonista, que é super, assim, independente, mas guarda uma mágoa durante 300 anos, porque no momento que ela mais precisava, a pessoa que ela confiava abandonou ela. E agora esse ser ressurge, mas também aparece um outro ser que está querendo dar fim nos vampiros. Para quem gosta de histórias com seres sobrenaturais, super recomendo A Vampira. Lá na maratona eu li o Vamos Juntas, da Babi Souza, lançado pela Galera. Esse livro aqui entrou para os meus favoritos, porque além dessa edição linda que ele tem, foi uma leitura muito boa, até para mim que eu já estou mais por dentro assim dos assuntos sobre o feminismo. Foi muito bom ler o Vamos Juntas e entender muita coisa, aprender muito. Esse livro ganhou 5 estrelas, virou meu favorito. Para quem não sabe, o Vamos Juntas prega a ideia da união entre as mulheres, porque juntas nós somos mais fortes. Eu super recomendo que vocês leiam um livro. Se tiverem em dúvida ainda, leiam a resenha, porque eu acho que é uma leitura que qualquer pessoa deveria fazer. O Android, do Paulo de Castro, não estava na lista da maratona, mas eu li porque eu tinha recebido o livro do autor. E até começar a leitura eu não imaginava que eu ia gostar tanto assim desse livro. É lançado pelo selo Talentos da Literatura Brasileira. Esse livro aqui é uma espécie de distopia com ficção científica, porque ele se passa numa época em que os humanos foram extintos pelos robôs. E tem um androide, que é tipo um robô, mas com aparência humana, que o JPC 7938, ele decide tentar recriar os humanos e é uma leitura muito boa. Eu nunca pensei que pudesse gostar tanto de um livro com personagens não humanos. Assim, você abre e você se sente dentro da história. O Cambista do Cais do Porto, do J.C. de Toledo húngaro, ele conta a história do Jacobo, que veio para a América depois do final da Segunda Guerra Mundial. O destino dele não era o Brasil, mas ele decidiu descer a hora que o navio parou para conhecer
mais perto aquela praça, a Praça Mauá, que tinha chamado tanta atenção dele e nunca mais voltou pro navio, porque logo que ele chegou, ele já conseguiu um amigo. Eu super recomendo essa leitura para quem gosta de histórias sobre a Segunda Guerra Mundial, sobre refugiados, e para quem quer conhecer o Brasil de outras épocas. Bichanos, Contando Gatos, antologia organizada pelo Clayton Delavi, lançada pela editora Fonzi. Foi mais uma leitura que eu fiz para a maratona. Ele tem contos sobre gatos e aqui você percebe o quanto esses animaizinhos não têm nada de egoístas, como algumas pessoas dizem, e o quanto eles podem ser fofos. Para Cada Infinito, do Vitor Almeida, lançado pela Contar e Criar, eu li para maratona, porque eu acompanho o canal do Vitor. E aqui a gente vai conhecer o Liam e o Miguel. Eles se conheciam através da internet e resolveram se encontrar pessoalmente. O Miguel é meio azarado e assim, ele ficou pensando que podia dar super errado esse encontro com o Liam, afinal de contas eles só se conheciam pela internet, vai que ele fosse um maluco, um sequestrador, um maníaco. Mas por sorte, acabou sendo muito, muito bacana conhecer o Liam e ver o encontro dos dois. Foi uma leitura super rápida e que eu gostei muito. Aí depois de ler o conto do Vitor, eu peguei Antes do Agora, que é o outro dessa coleção, lançado pela Gleice. Pensei, vai ser uma história fofinha que nem a do Vitor, tranquilinha. E gente, eu não estava preparada para ler isso daqui, porque foi muito intenso. Sabe o que é você pegar um livro e você tudo ao redor sumir e você só vê aquela história, você só vê aqueles personagens? Eu me envolvi demais com essa história. Mentirosos, da Elocart, da editora Seguinte, também estava na minha lista de leituras para maratona. Um monte de colegas já tinha lido, então eu peguei para ler. Eu achei a escrita da autora super poética. Eu normalmente tenho problemas com personagens desmemoriados, mas nesse caso não aconteceu. A narradora, a Cadence, passa todos os verões com os primos, uns amigos, numa ilha. E aconteceu uma coisa no verão dos 15, que fez com que ela perdesse a memória. E no verão dos 17, ela tenta reconstruir o que ela perdeu. A descoberta do que foi que aconteceu é muito chocante. E tinha que ser desse jeito. Foi isso, leiam, vale muito a pena. Não dê spoilers sobre o que acontece para as outras pessoas, por favor. Confissões do Crematório, da Caitlin Doughty, lançado pela Darkside, que tem essa lateral vermelha super bonitinha. A história real da autora, que trabalhou durante 6 anos numa casa funerária. E aqui ela fala sobre como era esse trabalho, as coisas que ela tinha que fazer, como é o processo de cremar um corpo ou uma parte dele. Isso valeu muito a pena ler para poder repensar a forma como a gente lida com a morte. Como a gente quer se distanciar quando isso não é o melhor a ser feito. Vale a pena, eu recomendo. Eu li o meu livro. Na verdade, não é só meu. Contos de um Natal Sem Luz, volume 3 da editora Iluminari. Traz 20 contos sobre natais trágicos, não muito felizes, de cada um dos moradores de 20 casas de uma vila no pé de uma montanha dos Estados Unidos. O meu conto é o número 15, chamado Eu Nunca Vou Te Abandonar. Ele e mais um tem um desfecho não tão trágico, mas tem alguns aqui que os autores pegaram bem pesado. Encantador de Livros, do Lucas de Souza, lançado pela Leira Editorial, traz a história de um garoto chamado Benjamin, que mora na Cidade dos Livros, mas pode acontecer uma coisa muito ruim nessa cidade e o Benjamin e os amigos têm que tentar impedir isso. Esse daqui é um infanto-juvenil muito gostosinho de se ler, com uma ambientação maravilhosa. Grito, do Godofredo de Oliveira Neto, lançado pela Record, que eu recebi da Oasis Cultural. Ele tem parte do texto em forma de roteiro de peça teatral. Fala sobre a amizade de uma senhora com um rapaz
E o desfecho disso daqui é digno de uma peça de teatro, de um drama. Então, por isso, valeu a pena ler. Diário de uma Escrava, da Darkside, escrito pela Romy Erling. Já tem uma vídeo-resenha no canal. Eu não vou falar muito sobre ele, para vocês verem a resenha. Escola de Vilões, da Jen Kalonita, lançado pela Única Editora. Foi uma leitura que eu gostei demais, porque ela se passa num reformatório para vilões e possíveis vilões. Vale muito a pena ler se você gosta de fantasia. Mas não há tempo a perder, do Amir Klink, em depoimento a Isa Pessoa. É o que o título já sugere, é um depoimento do Amir sobre o trabalho dele como velejador, como empresário, sobre a visão dele do mundo. Foi lançado pelo selo Foz, da Tordesilhas. A Chave do Amanhecer, do Pedro Terron, é o segundo da trilogia Caliste, lançado pela Primavera Editorial. Eu não tinha gostado muito do primeiro, mas tinha alguma coisa me dizendo para ler o segundo, e eu solicitei o livro da parceria, li, e tive certeza que eu fiz a melhor coisa possível ao não desistir dessa trilogia, porque o segundo livro é muito bom. Ele conta a história da Damaris, ou Damaris, não sei. E ela vai para outras vidas e ela descobre o que aconteceu no século XVIII, na Espanha e na América, na Venezuela. E esse daqui é um livro que desde as primeiras páginas assim já me agradou pela forma como a história foi contada. Esse mês eu senti que tinha que finalizar a série Os Bridgertons, da Julia Kim. Então eu li A Caminho do Altar, que é um livro muito engraçado, que é do Gregory. Só que, assim, a autora me fez achar que não ia ter um final feliz, porque os mocinhos tiveram que passar por muita coisa até esse final feliz, mas o Gregory acreditou tanto, tanto no amor, que ele teve o seu Felizes para Sempre. Falando em Felizes para Sempre, eu resolvi ler o livro extra, que é E Viveram Felizes para Sempre, que traz mais um epílogo para cada casal. Alguns epílogos são melhores, outros nem tanto, mas é uma leitura boa, porque para poder rever todos os personagens, que é uma coisa muito difícil, porque como são 8 irmãos, não dá para todos aparecerem num livro, a Júlia não coloca todos, então valeu a pena fazer essa leitura. E também para conhecer a história da Violette e do Edmund, sei lá como que era o nome do marido dela. Mas a gente percebe como em cada um dos filhos tem uma coisinha, uma característica do pai. No projeto 12 Meses de Paul, eu li o conto A Queda da Casa Usher, alguma coisa assim, e o poema. O conto, apesar de ser previsível, porque eu já li outras obras do autor, foi bem legal e o título já resume bem o que acontece na história. Eu li o conto Amor, da Clarice Lispector, no projeto Clarice. Foi uma leitura bem legal de ser feita. No desafio literário Leia Mais Brasil, eu li o conto O Custo de Justiça, do Leon Tolstói. Foi uma leitura bem boa também, porque é um autor super clássico e às vezes a gente tem medo desses autores clássicos, mas a gente percebe nesse conto como, pelo menos nesse conto, a escrita do autor é super acessível. Tem um post no blog do Leia Mais Brasil com curiosidades sobre o autor, vale a pena ler. O último livro que eu li no mês foi Eu, Você e a Garota que Vai Morrer, do Jesse Andrews, lançado pela Fábrica 231, um selo da Rocco. Eu queria demais ler esse livro, aproveitei que eu consegui ele numa troca, e foi uma leitura super divertida, apesar da temática, porque tem uma personagem, no caso, a garota, que ela vai morrer, pelo que está aqui no título, porque ela tem leucemia. E aí o Greg é convencido pela mãe a se aproximar dela. O Greg é um cara que tentava nunca ter amigos, mas ele tem um amigo que tem uma vida super desestruturada, e o Greg é muito engraçado. Então leia, porque mesmo com um tema forte assim, é um livro muito engraçado. Eu vou tentar pegar aqui os livros que eu li esse mês. Foi mais ou menos tudo isso daqui, tá pesado. Me contem aí nos comentários se vocês já leram ou querem ler algum desses livros, para saber como eu consegui ler todos eles.
Vai ter um vídeo no canal, já tem, não sei qual que eu vou publicar primeiro, onde eu conto como eu fiz para ler 20 livros em um mês. Assistam um vídeo para pegarem algumas dicas para ler mais rápido. Eu gostei demais da maioria das leituras, eu recomendo praticamente todos. Vai ter resenha de cada um no blog. A maioria, a resenha já tá rascunhada. E vocês leiam para saber mais sobre os livros. E é isso, até o próximo vídeo. Tchau!